Muito bom, muito legal. Nós estamos aqui no editorial do CAEC. Hoje é dia 4 de julho de 2015 e eu tenho a grande alegria de conversar com a Paula Padilha, que vai dividir com a gente um pouco da experiência dela com o processo da permacultura, o processo do pensamento verde, da sustentabilidade. E eu queria começar dizendo o seguinte: eu li uma frase esses dias que eu acho muito importante como tema orientador aqui dessa nossa conversa. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, veja, Cognópolis, cidade do conhecimento, é muito importante que a gente tenha, né, princípios e diretrizes para a gente poder alcançar uma situação melhor. Então, eu queria começar. Paula, por favor, o que é permacultura? Permacultura é uma cultura permanente, né? A primeira, ela começou a partir da agricultura mesmo, uma forma de você conseguir fazer o teu cultivo sem degradar o ambiente e você manter aquele ambiente permanentemente, né? Assim, para que outras gerações possam usufruir daquilo ali também. E essa cultura foi se espalhando também para outras áreas, né? Como no meu caso, que é a bioconstrução, né? Então eu uso a permacultura na bioconstrução, mas à medida que eu fui conhecendo mais, assim, vai botando isso para a vida e para todo o teu comportamento, né? Com um foco de sustentabilidade mesmo, de você fazer com que esse planeta permaneça saudável para as gerações futuras. E para a gente mesmo, quando a gente voltar aqui, né? Ter uma condição mais saudável, né? Uhum. Pessoal, é importante a gente falar que eu convidei a Paula, porque a gente se encontrou esses dias aí, lá na troca de direção da Associação de Moradores e Amigos do bairro da Cognópolis, né? A Paula estava saindo na condição de secretária da AMAC, e eu entrei como vice-coordenador nessa nova gestão. Então, o que nos une principalmente aqui é o interesse, né, nesse bairro e na qualidade de vida dos moradores desse bairro. Então, Paula, eu queria te perguntar em segundo lugar, como é que você se interessou, o que te levou para esses assuntos, para a permacultura, por exemplo? Eu sempre, desde criança, tive muita afinidade com ambientes naturais, né? Na verdade, acho que se as pessoas pararem um pouco para se perceberem, a gente vê que a gente precisa desse contato com essas energias, com esses ambientes. E aí eu fiz a arquitetura, mas eu também fiquei meio indecisa entre biologia, né? Porque eu sempre gostei muito de animais, enfim. E quando eu me formei em arquitetura, né, que foi todo um curso bem tradicional, assim, que eu já estava, na verdade, já estava no finalzinho do curso, assim, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro para um encontro de estudantes de arquitetura, e eu estava numa livraria com um amigo meu e ele me mostrou: olha aqui, Paulo, esse livro aqui. Aí chamava Manual do Arquiteto Descalço, que é bem conhecido na área, assim, quem trabalha com bioarquitetura, que é a Bíblia, né, do bioarquiteto. E aí eu comecei a olhar aquele livro e fiquei assim: nossa, olha isso aqui, e na hora, assim, era aquilo que eu queria, né? Então eu comecei a estudar a partir daí, assim que eu me formei. Então, até agora, e fiz um curso no Tibac, que o Johan, que foi o autor do livro, né, do Manual do Arquiteto Descalço, fiz o curso lá com o filho dele. Fui no IPEC, que é lá em Pirinópolis, também um dos maiores centros de permacultura, e vim me capacitando nisso, né, em construções com materiais mais naturais e menos impactantes para o planeta. Muito bom. Uhum. E me fala um pouquinho, então, esse seu interesse, né, esse conhecimento, como é que qual é a experiência que você tem com esses conhecimentos na Cognópolis, na Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu? Aqui na Cognópolis eu construí algumas casas que têm alguns princípios, né, da bioarquitetura. E em algumas casas, e eu prezo muito pelo isolamento térmico, principalmente porque aqui a gente tem uma região que é muito quente no verão e no inverno também, né, a gente tem geadas, principalmente aqui na região da Cognópolis, que eu já morei aqui também.
E então esse isolamento térmico assim é fundamental, a orientação da casa, o tratamento dos resíduos, né, do esgoto, o reuso da água quando é o caso, né, quando o cliente quer. E fazer também isolamento térmico no telhado, fazer um teto verde, né? Então tem algumas casas aqui que eu trabalhei. Às vezes tem uma que eu consegui trabalhar com o maior número de técnicas, que foi a do Celso, o Nishi, né? A da Érica também que eu fiz e consegui a Reinaldo. Então tem algumas que tem alguns princípios ali. E aí o aquecimento de água para você economizar energia, né? Porque a gente já tem várias energias que passam ali no lote, que é a energia do vento, a energia solar, a energia da água da chuva, né, que também é uma energia, e a construção convencional deixa aquilo passar, não aproveita isso. Então você pode aproveitar o sol para aquecer a água, para aquecer a casa no inverno, você pode aproveitar o vento para trocar o ar de dentro do ambiente da casa, que às vezes o ar interno ele é muito mais poluído do que o ar externo, porque isso aqui solta gás tóxico, a tinta solta gás tóxico, né? Então é importante você ter uma renovação do ar e aproveitar a água da chuva, que você pode reusar e economizar até 30%, 40% na conta de água, né? E tá tudo ali, passando por você, pela sua casa. São conhecimentos muito importantes e que precisam ser mais conhecidos, né? Precisam ser mais divulgados, né? Então, nesse sentido, você falou para mim de metas para Cognópolis, né? Você parece que tem experiência já num plano diretor para Cognópolis. O que você podia falar um pouquinho sobre isso? Na época que eu voluntariei no discernimento, eu era secretária de planejamento do discernimento, então a gente entrou para trabalhar com o plano diretor e a gente fez um diagnóstico aqui, né, da região aqui, do bairro, principalmente dos terrenos da Conscienciologia, e a gente fez reuniões técnicas com as ICs, com a Unicim, com várias áreas, né, de atuação aqui na Cognópolis, na CCCI, e para essas pessoas falarem, né, o que é que elas achavam que era importante aqui para o bairro. Tinha temas definidos, né, como segurança, meio ambiente, e aí a partir daí a gente gerou esse diagnóstico e algumas diretrizes que eram de interesse das pessoas que atuam aqui na área, né. E foi até aí que a gente foi. Entendi. Então, ele precisa de continuidade. Isso. Dar uma atualizada e seguir, né? Seria interessante a gente reunir esse material, talvez fazer um PDF. E agora que essa nova direção da AMAC está começando, a gente divulgar aonde que a gente se encontra, no sentido de chamar pessoas interessadas para que pudessem ajudar a gente a desenvolver esse plano. Porque um dos temas que eu tenho pensado, e você me falou que você também é muito otimista, é muito positivo em relação a isso, seria a criação de uma ecovila, né? Porque uma Cognópolis, cidade do conhecimento, antes de ser uma cidade do conhecimento, ela precisa ter algum tipo de certificação, ter algum tipo de organização, né, que permitisse que fosse reconhecida efetivamente como uma cidade do conhecimento, né? O que você me diz sobre Ecovila e sobre uma mudança de hábitos, uma mudança de cultura, né? Uma mudança de consumo dentro da Cognópolis? Eu sou parceira, assim, porque se você está falando, eu também já vinha falando assim, né? A gente tem que dar o exemplo, né? E tem que se preocupar com a nossa assinatura, né? Pensando que a gente deixa aqui. E às vezes tem detalhes assim que a gente não se atenta. Então, para onde é que vai o lixo que eu gero, né? Como é que tem coleta seletiva, como é que é aterro sanitário, tem separação de lixo, eu facilito a vida do catador que vai receber esse lixo se eu dou para uma cooperativa. Para onde é que vai se eu estou escovando e a água está aberta, aquela água ali que está limpa, saindo da torneira, caiu no ralo, se eu usei, se eu não usei, já virou esgoto, né? Então, na verdade, assim, a gente não vê a nossa casa como fábricas de esgoto, de resíduos, de lixo, né? E na verdade, assim, também essa visão de lixo e de esgoto, para mim, eu não tenho tanto assim, o
lixo, ele é um recurso para alguém, um catador, e ele é um recurso, e o lixo orgânico que o catador não usa, ele é um recurso para o meio ambiente, para você botar na sua horta ou gerar mais comida com aquilo ali, enfim. Então a gente começa a ter essa visão de que o que a gente gera, ele pode virar um lixo mesmo e contaminar e poluir, ou ele pode ser um recurso para outras formas de vida, outras. Então essa visão é muito turva ainda na sociedade, tudo, né? Então eu acho que quando você começa a enxergar isso, teu comportamento muda, a tua forma de consumo muda também, você se preocupa mais com o que você está comprando, com o que você está consumindo e o próprio alimento, então isso tudo acaba ampliando, vai ficando bem maior, né? O que você veste, o que você come, tudo isso faz parte da visão da sustentabilidade, né? Perfeito. E você falou uma parte muito importante, que é essa parte do esgoto, né? do saneamento, né? Talvez um dos primeiros passos fosse a gente fazer um estudo, né? Para ver como é que é o processo do saneamento, porque a Sanepar não chega aqui na Cognópolis. E vai demorar, pelo jeito. E cada residência tem a sua própria fossa, o seu próprio tratamento. Então a gente precisaria ter um plano diretor, um princípio de norteador de qual seria o ideal e como que a gente pode fazer no médio e longo prazo para conseguir alcançar esse ponto, né? Uhum. Então, o estudo de saneamento do bairro, isso aí seria um ponto importante, né? Uma outra coisa que você me falou também anteriormente, que eu queria que você falasse um pouco, sobre os resíduos pesados, né? Sobre fungos, cogumelos. Me explica um pouquinho isso para que as pessoas possam entender e quem sabe a gente possa ter alguma ação nesse sentido. Uhum. A gente teve um colega aqui que já dessomou, que era o Ronald, né? Então ele que me falou sobre o mundo fantástico dos cogumelos, dos fungos, assim. Ele tinha formação na área de farmácia e tinha pós-doutorado e tudo, então ele em química, nossa, ele era uma cabeça. Você sentava para falar com ele, você ficava meio desesperado, assim, com tanta informação. E ele falou que os fungos e cogumelos, eles são capazes de deixar resíduos pesados inertes, né? Que é uma coisa muito séria, porque é um problema muito sério. As estações de tratamento de esgoto, né, públicas, assim, mantidas pelo executivo, elas não conseguem tratar esse tipo de resíduo, né? Elas conseguem mais, sei lá, coliformes e tal. E ele trouxe essa informação que o fungo, ele deixa aquele inerte através, eu acho que de uma certa cristalização, e aquele resíduo fica inerte e não polui mais, não traz mais toxicidade ou problemas ali para o ambiente. E a gente até começou a conversar com ele para fazer um experimento desse lá no discernimento. A gente estava pensando em fazer, né, um sistema de tratamento que tivesse uma estação com esses fungos e tudo para trabalhar com isso. Então ele tinha muitas informações, até para refrescar o solo também tinha, mas aí ele não conseguiu completar, né, o trabalho. E assim, se alguém se interessar pelo tema, né, eu acho que vale a pena, porque a gente precisa desse tipo de conhecimento, né? É interessante que o fungo e cogumelo, por exemplo, eu estava lendo um livro e o autor estava explicando que o cogumelo, ele é caçado, ele não é coletado, porque ele não tem uma regularidade aonde ele vai surgir, né? Não. Ele não tem uma regularidade, e ele tem muito a ver com os processos de energia da região. Ele tem a ver com a umidade, com a chuva, com a temperatura, são uma série de fatores, né, para que ele surja. Então, como eu morei aqui, eu sempre ficava olhando. Eu tenho fotos de vários cogumelos que tinha aqui na Cognópolis, e tinha anos que apareciam, tinha anos que não apareciam, entendeu? Tudo isso são fatores, uma série de fatores que fatores biológicos, energéticos e outros diversos que influenciam, né? Uhum. Isso é muito interessante. E nesse sentido, eu acho que a Cognópolis, eu não me sinto bem, por exemplo, na Cognópolis, eventualmente, a gente está imerso numa poeira de agrotóxico, né? Então, a gente precisaria ter uma campanha de esclarecimento para que a gente estimulasse a cultura
a multicultura, porque a monocultura, o soja, o milho, atualmente estão numa situação muito imprópria. E isso não é bom para o solo, isso não é bom para a sociedade, não é bom para as pessoas. Então a gente estudar mais e a gente poder ajudar os agricultores da região no sentido de poderem ter opções que sejam mais saudáveis, que sejam mais sustentáveis e que possam representar uma condição de vida melhor para nós que estamos aqui, né? Ali no Campo dos Sonhos a gente tem, né, uma mini agrofloresta ali no quintal da Érica e no quintal do seu Francisco, né, e da Neida ali. Eles estão, né, colocando em prática essa diversidade e de fato eles chamam agrofloresta, né, que é onde você tem a tua agricultura, mas é uma floresta que estão misturadas e que tudo gera um equilíbrio, né, em relação a pragas e tudo. Você consegue ter uma cultura orgânica, né, sem tanto veneno que a gente está aí comendo. Então, a gente vê que existem fazendas, existem produtores em outras regiões, nos Estados Unidos, por exemplo, que as fazendas deles, eles conseguem desenvolver um rodízio entre boi, entre galinha, entre porco e com a agricultura, no sentido de ter uma região sustentável, de gerar a própria compostagem e nessas condições não tem proliferação de bicho, não tem proliferação de espécies de modo irregular, porque a gente consegue uma região sustentável, uma região equilibrada, uma região saudável, né? E se tiver alguma praga que apareça, tem outras formas, né, de fazer o controle que não seja usando veneno, né? Outras formas, né, mais saudáveis, né? E esse aí de usar os animais e fazer esse rodízio, eles chamam na permacultura de tratores vivos, né? Então você plantou naquela área, aí depois você coletou, planta no outra e deixa os animais ali, comendo as ervas daninhas, adubando e tudo. Isso é bem bacana. A gente tem um produtor orgânico aqui do lado, né, que é o Tureta. Eu quando morava aqui, eu ia sempre lá toda semana comprar. Várias pessoas que moram aqui vão ali comprar no sábado de manhã ou durante a semana de manhã. E aí é um outro que também pode ajudar com a informação, né? Ele tem uma cultura, como é que ele faz o controle de pragas de uma forma, porque ele é um produtor orgânico, é o único produtor orgânico de Foz do Iguaçu que é certificado, né? Você tem outros produtores que não têm certificação, ele é o único que tem certificação, tem técnico da Embrapa que vai aí tudo. E você vê, você está falando de um único. A gente precisava de ter diversos, principalmente aqui na região, né? A Érica é uma outra também que está por dentro de tudo aí, de cultura orgânica, super também parceira, tá na MAC também. Tá na MAC, entrou agora nesse grupo, é uma... Érica, se prepara aí que nós vamos lá buscar suas informações para enriquecer aí o nosso grupo. Mas muito interessante, você falou também de processo de energias alternativas, né? Então, que a gente deveria ter um foco e se preocupar com esses princípios, né? Fala um pouquinho pra gente das energias alternativas. Eu já dei uma introduzida que são essas energias que passam, né, que a gente pode aproveitar e quando a pessoa vai se aprofundando um pouco nesses estudos de energia, a gente fica muito empolgada com tanta descoberta que é feita, mas que depois fica meio assim porque não vai para frente, né? Então, nesses estudos de energias alternativas eu vi uma produção científica lá que eles construíram uma árvore artificial, que ela gerava energia pela luz solar, pelo vento e pela chuva, né? E ela poderia abastecer uma casa, uma moradia padrão, né, no tradicional, assim. E você, daqui que isso vai entrar, se entrar no mercado para consumir, entendeu? Demora um tempão. Mas hoje a gente já tem várias outras possibilidades que a gente pode implementar e agora no Brasil finalmente foi aprovado normas para geração distribuída de energia. Então aqui o SEAC ele pode ter placas, né, fotovoltaicas para gerar energia com sol, porque esse país tem muito sol e a gente não aproveita. E pode estar gerando essa energia para a cidade, o excesso, né, usar o que consome aqui, o excedente ir para a cidade, enfim. Então tem essas possibilidades de negociação, então vai gerar uma economia com um tempo, esse investimento inicial se paga, né? E outra coisa também que eu me empolgo muito é a eletrólise, né? É você usar a água para gerar energia, porque você separou o oxigênio do hidrogênio, você tem um gás que é o hidrogênio,
e que vai gerar energia, e você tem o oxigênio que vai para o ambiente, em vez de você estar gerando CO2, né, como os combustíveis fósseis geram. Então é uma diversidade assim que você vai vendo, e eu até estava vendo uma matéria do cara que ele conseguiu chegar numa solução para a hidrólise para conseguir implementar no carro, né, que nenhum outro cientista tinha conseguido. E um cara aqui do Espírito Santo conseguiu fazer isso e adaptar o carro de uma forma bem simples para que você, com 1 litro d'água, faça 2.000 quilômetros no seu carro. Puxa vida, isso não deve interessar nada à indústria, né? Então, aí essas coisas não vão para frente por causa desses interesses, mas você tem tecnologia, tem gente inventando coisa, né, que a gente podia estar aproveitando, estar desenvolvendo, mas interesses econômicos seguram, né, isso daí. Aí é meio frustrante, mas assim, é o tempo que a nossa sociedade vai levar ainda para chegar e começar de fato a dar mais importância para isso daí. Muito interessante esses temas, né? E eu estava conversando, a última entrevista eu fiz com o Júlio, e ele estava falando que o modo para a gente poder estimular os demais, para a gente poder fazer com que as pessoas se interessem, é através do nosso exemplo, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa e mostrar que a gente está avançando nessa direção para que outros também possam se interessar e possam seguir esse caminho. Então, veja a nossa responsabilidade em estar dando o exemplo que seja construtivo, que seja saudável, né? Mas, Paula, para a gente então poder concluir essa entrevista, que sugestões você teria para o bairro Cognópolis, para a nova direção da AMAC que está assumindo agora, para que a gente pudesse realmente criar um bairro melhor? Uma das coisas que foi falada lá, né, que é trabalhar com o tamanduazinho, né? Isso é bem interessante, assim, você tem um recurso hídrico que passa aqui dentro do bairro, né, e que está poluído, mas tem como você recuperar, você preservar e dar uma filtrada ali naquela água aqui, aproveitando que ele passa dentro do terreno, tem técnica para isso. As nossas moradias, né, os nossos prédios da Cognópolis, de estudo e tudo, também tem como dar umas adaptadas para que a gente consiga aproveitar os recursos e até gerar economia, né, para as contas, né, de água, de energia, enfim, que aí usar mais a iluminação, usar mais a luz solar, a energia solar, né, e a água de chuva e assim, ver o que é que tem já no plano diretor que as pessoas já devem, porque como eu também estava ali, eu acabava também às vezes eles tinham alguma dificuldade, eu dava as alternativas e a gente vê que o pessoal não conhece muita coisa, né, disso daí. Então acho que fazer palestras, né, sobre o lixo, sobre a água, sobre tudo assim de uma forma mais simples, como você pode deixar o teu lar mais sustentável. Tem coisas que são bem simples, que você já pode implementar agora sem gastar nada, né, e começar a trazer essa informação aqui para os moradores, né, ou no jornalzinho, nos informativos que a AMAC vai gerar, né, ou trazendo palestras, ou, né, e isso tem como fazer e eu ajudo, né, isso aí. Tem para ajudar, né, tem muita coisa para fazer e não é, algumas são mais complicadas, mas outras são bem simples, né, são bem simples. Mas muito legal, eu te agradeço muito. Eu vejo que um dos maiores problemas que a gente tem é a mobilização, é a participação, né, tudo aí, todo esse tanto de ideias que você trouxe aí, é muita coisa que tem para ser feito e a gente, num número pequeno, a gente não vai conseguir, né? Então, a gente precisa de união, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de mais consciência crítica a respeito dessas necessidades, dessas demandas, para que a gente consiga uma condição melhor para o bairro, né? Tornar esse bairro aqui um exemplo, né? Um modelo de sustentabilidade. É isso aí. Cara, eu te agradeço muito, Paula, muito obrigado e vamos até a próxima aí, valeu. Eu agradeço também a oportunidade de estar falando aqui as minhas ideias, né, que eu fico super empolgada com isso aqui.